Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a hipertensão renovascular, partindo de um caso clínico real. Vamos lá? Mas antes de comentarmos um pouco sobre a hipertensão renovascular, vamos falar sobre o nosso caso. Vamos lá? Paciente RMC de 59 anos, sexo masculino, natural de São Paulo, casado, católico, engenheiro aposentado. Paciente previamente assintomático, há 5 anos atrás apresentou episódios de mal-estar, indisposição e fraqueza. Foi diagnosticada hipertensão arterial em uma unidade básica de saúde e iniciada terapêutica antihipertensiva. Em julho de 2014, ele deu entrada em um pronto atendimento com quadro de dispneia de início súbito associado à sudorese. O diagnóstico deu edema agudo de pulmão e foi tratado com sucesso através da terapia que foi instituída. Sendo assim, o paciente foi encaminhado ao hospital de referência em cardiologia para elucidação diagnóstica e acompanhamento especializado. Estava em uso de diurético, tiazídico, bloqueador de receptor da angiotensina 2 e beta-bloqueador. O paciente relatou também que já sofreu de hipertensão arterial e dislipidemia, hemorragia digestiva alta, parou de fumar há 9 anos, 40 maços por ano, apendicectomia aos 8 anos de idade. O paciente negou o uso de álcool, etilismo e doenças cardiovasculares prévias. Em exame admissional, foi informado que tinha níveis de glicose no sangue no limite superior da normalidade, constatando assim obesidade grau 1. Já os seus antecedentes familiares, ele disse que desconhece de hipertensão arterial na família, doença arterial coronariana, doença renal e cerebrovascular. Ao exame físico, o aparelho respiratório apresenta elasticidade e expansibilidade torácicas preservadas, som claro pulmonar à percussão, frêmito tóraco-vocal simétrico e preservado, murmúrio vesicular simétrico sem ruídos adventícios. O aparelho cardiovascular apresenta pulsos poplíteos e tibiais posteriores amplos, cheios e simétricos, pulso perdioso à esquerda discretamente diminuído, extremidades aquecidas e com perfusão normal. Precórdio com ictus cordis não visível e palpável no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior. Impulsivo +/4, abrangendo 2 polpas digitais com bulhas rítmicas, normofonéticas em 2 tempos sem sopros. O abdômen apresenta-se plano timpânico com espaço de Traube livre, flácido, indolor à palpação, sem visceromegalias, ruídos hidroaéreos presentes. As extremidades apresentam-se sem edemas ou empastamentos. Na conduta foi confirmado diabetes tipo 2, hemoglobina glicada de 8,3% e mantido com terapia específica para diabetes mellitus e com a associação de metformina e glicazida. Estava em uso de 3 classes de antihipertensivos, diurético, tiazídico, bloqueador do receptor AT1 da angiotensina 3 e um bloqueador do canal de cálcio. Foi acrescentado espironolactona 25 mg por dia. Na evolução, retorna ao ambulatório para consulta após 60 dias. Mantinha-se assintomático com exame clínico inalterado e pressão arterial de 160 por 110 mm de mercúrio. Na avaliação renal, observou-se aumento da creatinina sérica e presença de proteína no exame de urina tipo 1. Pela história clínica, piora da função renal e hipertensão arterial resistente. O paciente foi investigado para hipertensão renovascular, cujos exames demonstraram estenose maior do que 60% na artéria renal direita. Foi submetido a angioplastia com colocação de estente em artéria renal direita. Após o procedimento, que foi realizado com sucesso,
O paciente recebeu alta hospitalar no 4º dia, após intervenção em uso das 4 classes de antihipertensivos: diazídico, BRA3, ACC, espironolactona, além de simvastatina, metformina, glicazida, AS e clopidogrel. Na alta hospitalar, mantinha níveis de pressão arterial de 140 por 90 milímetros de mercúrio, potássio 3,9 miliequivalentes por decilitro e creatinina 1,5 miligramas por decilitro. Após 20 dias, retorna ao ambulatório com pressão arterial de 142 por 90 milímetros de mercúrio, recebendo mesma carga de antihipertensivos. Hipertensão renovascular é a elevação da pressão arterial decorrente de oclusão parcial ou completa de uma ou mais artérias renais ou de seus ramos, levando à liberação de renina e subsequente elevação da pressão arterial. A estenose arterial renal deve ser significativa, com uma magnitude de pelo menos 70% e um gradiente pós-estenótico antes que contribua para a hipertensão. A maioria dos casos é atribuída à aterosclerose em homens acima de 50 anos, enquanto a displasia fibromuscular é mais comum em pacientes mais jovens, geralmente mulheres. Pode-se auscultar sopro sob uma ou ambas as artérias renais em menos de 50% dos pacientes. Obtém-se o diagnóstico por exame físico e método de imagem renal com ultrassonografia com Doppler, cintilografia ou ARM. Realiza-se angiografia antes do tratamento definitivo com cirurgia ou angioplastia. A hipertensão renovascular caracteriza-se por alto débito cardíaco e resistência vascular periférica. Geralmente é assintomática. O sopro sistólico diastólico no epigástrico, muitas vezes transmitido para um ou ambos os quadrantes e às vezes para o dorso, é quase patognomônico, mas ocorre em apenas cerca de 50% dos portadores de displasia fibromuscular e é raro em pacientes com aterosclerose renal. Deve-se suspeitar de hipertensão renovascular se a hipertensão diastólica se desenvolve abruptamente em um paciente maior de 30 ou menor que 50. A hipertensão nova ou previamente estável que piora rapidamente ao longo de 6 meses. A hipertensão é inicialmente muito grave, sistólica acima de 180 mg de Hg. Ocorre piora inexplicável da função renal. A hipertensão é resistente ao tratamento farmacológico. O texto apresenta um caso clínico de um paciente de 59 anos com hipertensão arterial, por mais de 5 anos inicialmente controlada por 2 medicamentos antihipertensivos, mas que se tornou resistente, exigindo 4 classes de medicamentos. A presença de alterações na creatina, diabetes, edema agudo de pulmão suscitou a suspeita de hipertensão arterial renovascular. Após a correção do estreitamento da artéria renal, o paciente ainda manteve hipertensão, embora em níveis mais baixos. Isso levanta a possibilidade de hipertensão primária como componente secundário. O texto destaca a importância de não presumir automaticamente hipertensão renovascular em casos de estenose de artéria renal, enfatizando a necessidade de avaliar continuamente a pressão arterial, a função renal e o tamanho renal. No caso específico do paciente descrito, a dificuldade em controlar a pressão arterial e a presença de edema agudo de pulmão sem causa aparente levaram ao estudo das artérias renais. Após o diagnóstico de estreitamento significativo artéria renal, o paciente foi submetido à dilatação. No entanto, mesmo após o procedimento, a pressão arterial permaneceu elevada, em menor intensidade, sugerindo a possibilidade de hipertensão arterial primária. O paciente foi mantido em tratamento para suas comorbidades.